Dungeon Master, ou mestre do jogo, versus jogadores. Parece brincadeira, mas hoje em dia ainda tem disso. O mestre achar que está competindo com os jogadores, ou vice-versa também. Mas o mais comum é o mestre achar que é o dono do jogo. E na verdade ele é mais um jogador apenas na mesa, né? Ele é o que administra as regras, mostra que como é o cenário ao redor dos jogadores, decide, mostra, ele conhece a responsabilidade dele de conhecer as regras mais até do que os jogadores, embora alguns jogadores decorem o livro mais facilmente, mas via de regra o mestre é o que é o administrador ali da mesa, né? Ele vai definir a dificuldade que os jogadores devem superar, enfim, ele é um juiz, né? Um administrador, nunca um executor, né? Se os jogadores fizerem algo errado, ele vai falar: isso não deu certo, e vai ter a consequência de acordo com a ação do personagem, não o mestre dificultar demais a ponto de ser impossível, né? Coisas impossíveis existem, mas isso vai ficar bem claro, né? Agora, em jogos de sobrevivência, por exemplo, tem muitos RPGs que focam na sobrevivência, que a dificuldade do cenário em si é bem maior do que em jogos de fantasia medieval mais heróicos como D&D, né? Nós temos aí o RPG do sistema, todos os RPGs do sistema Year Zero tem uma vibe de sobrevivência, né? Pode ser futurístico, ser medieval, ser de distopia, mas é sempre focando na sobrevivência. Mas nesses cenários de sobrevivência, como eu disse, tem uma grande dificuldade, né? O perigo é maior, os personagens podem morrer mais facilmente, e já vem com aviso de que assim, o personagem deve focar nisso, né? Sobreviver e não ficar só pensando em jogar dado toda hora, que isso pode aumentar a chance dele morrer, né? O personagem morrer. Então ele deve focar na interpretação, no roleplay, descrever a ação, e se for necessário o mestre cobra um teste, né? Os testes vão acontecer, claro. Os dados estão lá para serem rolados, né? Mas não é toda hora, né? Em toda esquina, né? A todo momento. E são os momentos necessários mesmo, né? Mas algumas vezes eu percebo, já vi em algumas mesas, principalmente nessas que focam em sobrevivência, o mestre achar que o cenário de terror e que foca na sobrevivência quer dizer que todos os personagens dos jogadores devem ser sacrificados. E não é bem assim, né? É um RPG, o jogador deve ter a chance de salvar o personagem dele, não é? Nunca deve ter um final definido, porque senão não é um RPG, é um filme que os jogadores vão ficar só assistindo. Eu quando eu percebo isso, eu paro de jogar com aquele mestre, porque eu não tô lá para ouvir a história dele, né? Eu quero contar a história do meu personagem ali. Aí, se meu personagem vai sobreviver ou não depende das minhas decisões dele ali, né? E não do mestre, né? O mestre vai mostrar um desafio
né? E a gente vai tentar superar, seja enfrentando, combatendo ou fugindo de algum obstáculo difícil, né? O jogador sempre tem uma chance de sobreviver, né? Depende das escolhas que vai fazer. O mestre nunca deve deixar os jogadores sem escolhas, né? Os jogadores podem se meter em situações em que eles ficam sem escolha, né? Mas aí não é culpa do mestre, né? O mestre vai lá e mostra, ó, tem 3 caminhos aqui. Tá, dependendo de qual caminho que os jogadores peguem, pode ter um caminho mais fácil, pode ter um mais ou menos, pode ter um super difícil. Eu comecei uma campanha em que eu botei 6 opções de dificuldade e os jogadores foram escolhendo qual queriam, né? Quanto maior a recompensa, maior era a dificuldade, mas nunca deixei definido, ó, se eles forem por aqui eles morrem. Mesmo se eles forem pelo caminho mais difícil, dependendo das decisões dos jogadores, os personagens podem sobreviver. Já aconteceu muito na minha mesa dos jogadores surpreenderem com decisões lá fora da caixinha, né? Perceberem, conseguirem escapar, né? Conseguirem sobreviver, evitar o perigo, enfim, né? Então é um alerta para os mestres, né? Que mesmo num cenário de horror, de sobrevivência, dificuldade alta, como Alien, RPG, Forbidden Lands, Mutante, Genlab, esses jogos do sistema IE0, por exemplo, e outros que eu já ouvi falar aí, acho que Shadow Demon Lord, Cthulhu, que seja, Vampiro à Máscara, enfim, é terror, é difícil o cara sobreviver, beleza, isso vai cobrar mais roleplay dos personagens, né? Então, se eles vão perder ou não, se os jogadores vão ou não perder os personagens, aí não deve ser culpa do mestre, né? O mestre vai lá e vai mostrar o desafio, mas nunca vai deixar pré-definido, ó. Mesmo se for um shot, né, não vai ser uma campanha que vai durar um mês, vai ser uma aventura de um dia só. Essas aventuras geralmente são mais rápidas, né? Início, meio e fim rola rapidinho, então o mestre tem um roteiro que ele pode seguir, mas o final vai depender dos jogadores. Mesmo ele tem um roteiro ali, sabe? Se os jogadores forem por ali, eles vão sobreviver, senão vai ser mais difícil. Então não quer dizer que os jogadores têm que morrer, né? Mesmo sendo só one shot num sistema de Alien RPG. Já mestrei um shot no Alien, 4 one shots, 5 one shots, e os jogadores sobreviveram, alguns mutilados, né? Os jogadores não, os personagens dos jogadores, né? Então, os personagens sobreviveram, mesmo com dificuldades, né, mas conseguiram escapar. Pode ser que numa próxima não consigam escapar, mas assim, não vai ser culpa minha. Eu vou deixar bem claro, ó, você tem um tempo para fazer tal coisa, você tem um caminho que é mais seguro. Se eles escolheram um caminho mais difícil, tomaram uma decisão que leva eles para cima de um perigo maior, aí eles vão tentar sobreviver àquele perigo, né? E aí é a dica que eu passo para os mestres serem juízes e não executores, né? E os jogadores ficarem também alertas para poderem tentar evitar certos perigos, né? Então fica aí a dica. Eu estou aqui pensando também muito nos jogos de sobrevivência, que alguns mestres acham que tem que ter um final trágico, um shot, por exemplo,
e isso não é verdade. Os jogadores devem ter escolhas. Alguns sistemas, por exemplo, como estou falando do sistema de Year Zero, o próprio livro base sempre aconselha o jogador a evitar fazer muitos testes, né? Não ficar cobrando, puxando o teste, né? Então, ele interpretar, descrever a ação dele, que aí o mestre fala se precisa ou não do teste, né? Não é para ele ficar pedindo teste pro mestre. O mestre que vai pedir um teste quando for necessário, né? Aí você entra numa mesa em que o mestre fica cobrando muito teste direto, aí também está errado, né? Tem que ter equilíbrio. Tanto o jogador não pode pedir um teste, assim, o mestre que vai cobrar isso, assim como o mestre também não pode exagerar em testes desnecessários, né? Você está num jogo de sobrevivência e o mestre fica cobrando muito teste, assim, e primeiro ele atrasa o jogo. Se for no one shot, ele atrasa demais o jogo fica arrastado, fica só a enrolação de dado e a interpretação fica de lado e as chances de morte ficam maiores, né? Então, às vezes você tá um mesmo teste que você poderia fazer metade das rolagens, que já teria o mesmo efeito e adiantaria a mesa, né? O pessoal não ficaria agarrado ali só naquilo, né? Eu joguei um shot em que a gente ficou umas 2 horas só fazendo o mesmo teste, cara. Aí atrasou o jogo e a aventura não adiantava, e mesmo e o sistema, mesmo quando você falha no sistema de zero, o mestre pode explorar aquela falha para continuar o jogo, né? Não é para o jogo parar ali porque o jogador errou. Pode mudar o caminho, mas não é para o jogo parar, né? Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Essas foram minhas dicas, opiniões, sugestões de hoje quanto a mestres e jogadores. O mestre nunca ser carrasco, né? Ele que representa, interpreta todo o cenário ao redor do jogador. Não é uma luta justa, né? E nem é para ter uma luta, né? O mestre está ali para se divertir junto com os jogadores também. Ele vai só administrar, não lutar contra os outros jogadores, né? Ele está ali participando também, brincando junto. Então é isso aí, galera. Até a próxima.